Estamos começando mais um episódio do Na Real Cast, Vida Real entre Cafés e Negócios. E hoje nós temos um convidado muito especial que está aqui conosco. Ele é Head de Relacionamento do Serac e em 3 dos maiores clubes da MLS. E ele é especialista em vendas e mentor de empresários. E ele é dono da frase: a sua vela não perde luz a acender outra. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Juarez Filho. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês no Na Real Cast. Na Real Cast, prazer estar aqui com vocês, William, Aline, nossos sócios, inclusive, em uma dessas comunidades, né? Vamos falar um pouquinho de negócio aí e aprender juntos, com certeza. Isso aí, bora lá. Eu acho que tem várias coisas aqui, né? Tô super curiosa, guardei todas as perguntas pra te contar agora, assim. Mas, o que eu quero saber? Tu é um capixaba, gaúcho, meio capixaba, meio gaúcho. E Capiúcho. Capiúcho, né? O que eu quero saber? Eu quero que tu me conte, porque tu aparentemente é um cara calmo, tranquilo. Como é que é estar nesse lugar de vendas de alto nível que a gente vê, né? Eu vejo acompanhando o William, acompanhando todo esse processo dentro da MLS, dentro do Star. E como é que é estar lá, assim, né? Porque eu vejo a energia do Johnny lá em cima, aquela... Nossa! E tu é um cara calmo, assim. Como é que tu chegou nesse lugar e como é que é estar nesse lugar? É muito legal a sua pergunta, porque hoje as vendas, na verdade, elas nunca tiveram uma característica específica para o vendedor, né? Até porque você da área da psicologia, trabalha com gente todo dia também, a venda é conexão. Quando você vende para alguém, principalmente produtos que envolvem mais confiança, que envolvem valores de investimentos mais altos, né? Relacionamento, é muito por conexão. Então, vão ter pessoas que vão se identificar com o teu jeito, mais calmo, mais tranquilo, vão ter pessoas que vão se identificar mais com gente mais enérgica, mais ativa, né? E a gente vai identificando isso. E até mesmo dentro das vendas a gente aprende a se adaptar às pessoas com quem a gente está conversando também como vendedor. Então eu vejo que, pelos meus relacionamentos, pela forma como eu construí a minha trajetória profissional, eu aprendi a me adaptar aos ambientes, às pessoas de forma natural, nada forçado, mas assim, de forma intencional. Então eu sou bem tranquilo, mas quando precisa ser mais enérgico, a gente se adapta ao jeito do cliente, quando precisa ser mais calmo também. E assim a gente vai desenvolvendo novas parcerias. Um bom vendedor identifica e é conhecedor de avaliação comportamental, de poder identificar perfil de cliente, saber como funciona. Conhece pelo menos o DISC para saber como funciona ali o perfil de cada cliente para se adaptar e ser o espelho, né? Exatamente. A gente chama de rapport, né? Quando você espelha o comportamento do seu cliente. Às vezes você chega no ambiente e já consegue perceber o jeito de boa parte das pessoas, né? Exatamente. Tem gente que já chega falando mais alto, gritando, rindo. Tem gente que vem de forma mais devagar, falando de forma mais pacata. Aí a gente vai espelhar e interagir com esse cliente no ritmo e na velocidade com que ele interage conosco também. Eu acho que é isso, né? Estabelecer o relacionamento com aquele possível cliente para que a semente... Vai ser uma semente que a gente vai plantar que em algum momento vai colher aquilo, né? Não é aquela venda agressiva em que tu vai abordar o cliente, enfim, né? Não vai gerar uma conexão, né? Primeiro precisa ter esse relacionamento. Eu vejo isso bastante no escritório, que eu tenho muitos clientes que me procuram, a gente conversa, vai, volta, não vende no mesmo dia, mas vende por... preciso estar mais perto dessa pessoa, preciso estar mais perto do William, né? E acho que é isso, né? A gente conseguir entender o cenário do cliente e deixar que ele venha nos procurar no futuro, que ele sabe, no dia que ele precisar de um contador, ele vai saber para quem ele vai correr. A gente vê isso também na interação com os clientes. A gente começa percebendo o comportamento, a forma que o cliente interage, a gente consegue sentir, poxa, se eu forçar muito aqui, eu vou perder essa venda. Então eu preciso segurar um pouco mais, ir por uma outra linha, utilizar outro tipo de estratégia. E existem casos que a gente vê assim, se eu continuar indo muito devagar, eu não vou fechar esse negócio. Então a gente vai de forma mais agressiva, a gente vai de forma mais ativa para tomar iniciativa pelo cliente. Então é uma questão comportamental, né, de entender o perfil do cliente e interagir com ele de uma forma que ele compreenda melhor, né? Às vezes precisa ser mais na pressão, né? E até a gente estava estudando esses dias sobre isso, né? Sobre entender o que o cliente às vezes quer ver visualmente. Eu preciso ver um PowerPoint, alguma apresentação bonita, e o outro não. Me fala o valor e o que tu vai entregar e é isso aí. Alguns clientes são muito mais diretos, né? Sim.
Então, entender esse perfil de cada um. E, Joris, vai fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta pra ele. Tá. Posso fazer a minha Eu depois. queria entender um pouquinho o que tu contasse pro público que tá aqui ouvindo também, quem tu é, né? Acho que a gente tá aqui falando sobre vendas partindo do pressuposto de que a gente te conhece. Sim. Mas conta pra nós um pouquinho, assim, quem é o Juarez vendedor? Como as vendas chegaram na tua vida? E dentro disso, se tu puder nos trazer, enfim, 3 pontos, 3 dicas importantes pra gente identificar dentro das vendas. 3 coisas que pra ti são muito fundamentais e que se encaixem em todas as dimensões, todas as empresas, seja uma psicóloga pensando em vender para os seus pacientes, seja um contador, uma loja. Legal. Então, eu sou o Juarez, sou capixaba, né? Vou fazer 33 anos, sou casado com uma gaúcha, né? Sou pai de um gauchinho, a Amanda, minha esposa, e João Que é um Pedro. querido. Querida, a cara da mãe, né? Tem o Husky, né? Que é uma Que é bênção lindo. também. É lindo também, muito bagunceiro. Sou cristão, eu nasci num lar evangélico, sou filho de pastor. E quando a gente cresce na igreja, a gente tem o hábito de fazer tudo dentro da igreja, né? A gente organiza logística, a gente limpa, a gente toca instrumento, a gente dirige culto, a gente prega, a gente canta. E isso é muito bom porque a gente desenvolve muitas coisas, né? Olhando por um olhar de fora, a gente desenvolve gestão de pessoas, gestão de emoções, logística, organização de eventos, organização financeira, inteligência emocional. A gente aprende várias coisas nesse ambiente. Então, sem perceber e de forma não intencional, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu percebi que as coisas que eu fazia dentro da igreja de forma estrutural me serviam muito para minha vida profissional. Como base. Exatamente. E dentre elas, me comunicar com as pessoas, se relacionar, né, compartilhar ideias, defender o que a gente acredita. E isso, quando eu entrei para o mercado de trabalho, minha primeira oportunidade foi como camelô. Eu trabalhei como garçom, como auxiliar de pintor, mas dentro do mercado de trabalho mesmo, de forma efetiva, foi como camelô. Então, camelô, lidando com gente de todo tipo, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, vendendo brinquedo, vendendo bolsa, eu percebi que eu tinha muita facilidade em trabalhar com vendas, né? E a partir disso eu fui me desenvolvendo, tive outras oportunidades no mercado de trabalho que me ajudaram a desenvolver também outras características, outras habilidades profissionais, e me percebi vendendo, né? Até o ponto que eu conheci o Serac, nós iniciamos uma parceria muito legal. Depois eu fui convidado a fazer parte, integrar hoje a equipe comercial junto com o Johnny, com a Carla, dentro da empresa, e a gente vem trabalhando, né? E eu percebo que as 3 coisas principais que me ajudaram a chegar nesse ambiente e que serve para qualquer área, para qualquer coisa que você vai vender, a primeira delas é saber lidar com pessoas, né? Saber lidar com as pessoas, saber que elas têm os seus momentos, lidar com as emoções, saber interagir. Isso passa por se comunicar, porque a comunicação não é somente falar, a comunicação também é ouvir. E as pessoas acham que vender é simplesmente falar do seu produto, falar da sua solução e não escutam, não perguntam para o cliente, né? Então não entendem o que ele precisa e por isso muitas das vezes não consegue ter bons resultados em vendas. Porque você está simplesmente oferecendo às vezes um produto, uma solução, sem entender se aquilo serve para o teu cliente. Ou até serve, mas você não compreendeu a forma de transmitir isso para o cliente, né? Exatamente. E a terceira coisa é o ambiente. Quando nós estamos em ambiente de pessoas que pensam, têm mentalidade de crescimento, de avanço, a gente consegue ter uma rotina, uma mentalidade também, um direcionamento de também ir para frente, de avançar, de não se conformar. Porque senão a gente sempre vai se medir ou se nivelar por baixo. Então, lidar com pessoas, se comunicar bem e estar nos lugares certos, para mim, são 3 pontos fundamentais. É interessante, os 3 pontos são super importantes, mas 2 me chamaram bastante atenção, que é estar nos ambientes certos, né? A gente precisa, enfim, ter o nosso ambiente de trabalho, ter a nossa parte operacional, mas obviamente a gente precisa estar no ambiente que vai nos fazer crescer, que nos vai trazer conexões, né? E o outro ponto é o segundo que tu trouxe ali sobre a questão de oferecer para o cliente aquilo que ele precisa e não aquilo que eu quero vender. Porque muitas vezes, vou usar o meu exemplo, eu quero oferecer um serviço de contabilidade para o meu cliente, né, uma consultoria mensal. Mas daqui a pouco o meu cliente não, ele quer só uma declaração de imposto de renda, ele quer só um serviço de emissão de notas, né? Então, da gente ouvir o cliente, entender a demanda que ele tem, ou a dor que ele está passando naquele momento
e poder adaptar os meus produtos à entrega que ele precisa, né? Perfeito. Acho que esse é o principal dos três, assim, acho que tu trouxe. Pelo menos foi o que eu consegui identificar, assim, né? De ser o top 1 dos três, assim. Eu acho que dentro dessa perspectiva da ambiência que muda a frequência, tem a tua frase, né? Que a sua vela não perde a luz ao acender outra. Eu acredito totalmente nisso, né? Isso tem a ver com compartilhar. Se você pega uma vela, acende ela com a chama de outra vela, essa não perde luz e a outra passa a ter também. Então a gente vai fazendo isso, quanto mais velas tivermos no ambiente, mais iluminado fica e mais velas nós temos funcionando. Então isso tem a ver com conhecimento, tem a ver com o serviço, com a forma como nós cuidamos das pessoas, nós compartilhamos conhecimento. E isso não custa nada muitas das vezes, né? A gente ajudar as pessoas. Então, quando a gente traz isso como uma filosofia de vida, de que eu não perco nada em ajudar alguém, em servir, né, em trazer uma solução, na verdade a gente multiplica aquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho a minha fé e compartilho ela com alguém, eu estou multiplicando aquilo que eu acredito. Se eu tenho uma crença acerca dos negócios, de que vender é a solução para o negócio, as pessoas entendem e passam a compartilhar dessa mesma visão, todo mundo começa a prosperar. Então isso se aplica a qualquer área da nossa vida, né? E eu acredito nisso totalmente. Eu acho que a gente até comentou, né, no nosso primeiro episódio, que dentro da psicologia, especialmente, é uma profissão muito solitária. Então, o psicólogo, ele tá lá dentro da clínica, atendendo um paciente, e não pode falar sobre o que tá acontecendo lá dentro. Sim. E acaba, em muito, sendo essa coisa de todo o meu conhecimento fica pra mim, eu não tenho como compartilhar. E eu sou completamente adepta a essa frase de que a minha vela pode acender outras velas e não perder o brilho mesmo assim, né? Justamente por isso que eu tenho supervisionandas, tenho estagiárias, tenho pessoas que eu gosto, adoro compartilhar. E a gente vem dessa ideia, assim, de que eu não posso contar pro Juarez como é que eu fiz pra ganhar dinheiro, porque se eu contar, ele vai, enfim, vai fazer o mesmo, vai ganhar mais que eu. E essa foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando o William entrou no Star, assim, né? Porque eu lembro dele vir dizer, não, eles falam sobre faturamento. Eu disse, cara, que legal falar sobre isso, porque Sim. qual é o problema a gente falar sobre o faturamento? Qual é o problema de eu te dizer que, sei lá, meu faturamento aumentou tantos %? E como é que tu vê isso, assim? Porque o Rio Grande do Sul, eu vejo muito isso, eu gravei um vídeo ainda esses dias falando, cara, o Rio Grande do Sul é muito bairrista, né? A gente carrega as tradições e isso, do ponto de vista psicológico, é bom, porque, enfim, eu tenho ali a minha raiz, eu carrego ela, só que ao mesmo tempo é um povo muito desconfiado. E como é que tu vê isso aí nas vendas, no dia a dia, assim? Eu vejo que hoje, quando alguém começa um negócio, na grande maioria das vezes que um brasileiro começou a empreender, ele começa para pagar as contas, né? Existem situações que podem variar, mas normalmente é para pagar as contas. E aí, quando o negócio vai crescendo, se desenvolvendo ou não, as pessoas sempre vão ter essa insegurança de qualquer coisa que possa prejudicar ou colocar em risco, um sentimento de risco para aquilo que paga suas contas, né, que cumpre com as suas responsabilidades ou que mantém a sua qualidade de vida. Então, eu vejo que isso, eu acho que é algo natural do ser humano, essa insegurança daquilo que tem como a sua base financeira, só que às vezes não entendem que no negócio, nós só conseguimos ter ajuda. Na vida real é assim também, né? Na psicologia. A gente só consegue ajuda quando a gente compartilha. Exatamente. Então, como é que eu vou conseguir ajuda pro meu faturamento? Eu preciso compartilhar quanto que eu faturo, quais são minhas dificuldades internas. Então, eu vejo que o ser humano, hoje tem se superado muito essas barreiras, as pessoas têm medo de pedir ajuda. Porque pedir ajuda ou contar com alguém que pegue pela mão e ajude a crescer, envolve exposição. As pessoas se sentem vulneráveis, né? Quando você expõe. Só que você compartilhar o seu faturamento, não necessariamente você está expondo a sua vida, você está expondo, né, as suas dificuldades e também as oportunidades que você tem de crescimento. Né? Como é que um mentor, um professor, um consultor vai te ajudar a crescer se ele não conhece a realidade do seu negócio? Né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente já consegue identificar também as oportunidades de crescimento. Concordo que o gaúcho é muito bairrista, né? E eu falo isso com a visão de quem veio de fora. Tive muita dificuldade durante um tempo de entender esse contexto. Depois a gente passa a entender, a gente aprende a conviver, ver que é uma característica. Tem os seus lados positivos, né? Justamente, por exemplo, fidelizar um cliente, né? A fidelização de um cliente é maior,
né? Você conquistar, Depois depois que que ele você conquista a confia. confiança também, né? Você entregando um bom serviço, não falhando com esse cliente, ele vai continuar contigo por muito tempo. E aí entra aquela questão de identificar as características do seu cliente, né? De se relacionar com ele. Mas eu acho que tem muito a ver com esse sentimento de vulnerabilidade. O gaúcho já é desconfiado por si só. Então, quando envolve um tema que vai fazer com que ele se sinta vulnerável de compartilhar algo que para ele, então, era muito particular. Mas se vocês olharem para os grandes empresários ou aqueles que estão em crescimento, isso para eles não é um tabu. Não é. Eles falam abertamente. Porque acontece, o fato de eu estar crescendo, compartilhar alguma informação com você não vai impedir o meu crescimento, Claro que não, porque ele é teu. né? Exatamente. Então, assim, as pessoas ainda não têm muito esse entendimento da competição. Nós, às vezes, competimos no mesmo mercado, mas nós podemos crescer juntos, né? O caso da contabilidade. Por que que nós, do Serac, uma empresa de contabilidade, junto com o Johnny e com a Carla, ensinamos outros contadores a fazer dinheiro e utilizar as estratégias que a gente utiliza? Isso não é alimentar uma concorrência? Tem espaço para todo mundo. Quantas empresas abrem todos os dias? Quantas empresas nós temos aqui pelo Rio Grande do Sul que lá do Serac nós não vamos conseguir alcançar? E vocês conseguem, e vice-versa. Né? Então, essa competição ela é muito saudável para todo mundo, né? E valoriza a classe, né? E eu acho que tem disso, né? Eu falo muito, na clínica especialmente, né? De quando tu vai pedir um conselho pra alguém, conselho daí, né? Eu preciso conversar sobre meu casamento. Tu não vai conversar com alguém que está falido. Tu não deveria, pelo menos. Sim. Né? Então, eu tô com um problema no meu casamento, eu vou conversar com alguém que acabou de se separar. Cara, vai ouvir os piores conselhos do mundo vindo de lá. Porque... Totalmente contaminados, né? Exatamente. Exato. Então, se tu tá pensando em crescer o teu negócio, alavancar o teu negócio, eu olho lá pro GeoJ, eu quero ser que nem ele. Eu olho pro Johnny, eu quero ser que nem ele. Eu preciso buscar pessoas que tenham a mesma visão que ele. Perfeito. E melhor ainda, alguém que tenha caminhado. Porque a teoria é fácil. A prática é que é exigente, né? Então, eu acho que tem isso. Mas para que eu possa também construir como eles, eu vou ter que me tornar vulnerável, mostrar as minhas fraquezas e dizer, eu faturo isso, eu gasto isso e eu preciso de ajuda, porque eu não sei onde tá o problema. Eu acho que até a gente entender essa logística, né, de tu poder abrir o teu faturamento, poder abrir um pouco mais a tua vida para as pessoas, né, para empresários e para pessoas certas, né, igual o exemplo que a Aline trouxe do casamento. É um caminho que tu percorre até que tu entenda isso e que tu consiga se abrir para isso, né? Porque tu não vai ser por ser gaúcho, né? Eu entendo que a gente tem essa limitação, né? Dessa desconfiança, né? E por estar hoje mais próximo do pessoal em São Paulo, dos outros empresários, a gente começa a mudar um pouco, né? Então eu levei alguns meses até conseguir entender, conseguir mudar essa mentalidade, né? De entender que eu preciso dar esse passo, eu preciso abrir isso, né? Sim. E tanto com os mentores quanto com os sócios ali do clube, né? Da gente estar fazendo essa troca. Porque às vezes tu vai falar uma coisa pro outro e não é porque tu tá abrindo, tu tá te tornando vulnerável. Às vezes tu tá ajudando o outro e tu nem te dá conta, né? Por tá abrindo uma estratégia tua, né? E às vezes numa conversa, um vai compartilhar pro outro uma ideia, uma sacada, uma estratégia que pode virar a chave do teu negócio. E não teria ouvido, não teria escutado se não tivesse compartilhado, né? Exato. E tem um pouco do ego também, né? Total. A gente, compartilhar quanto é que eu tô faturando no meu negócio, né? Depois que eu já construí essa imagem, essa aparência, agora compartilhar pra alguém isso. Então mexe bastante com o ego também, né? O ego não vai deixar a gente falar das nossas fragilidades, né? Na frente dos outros. Só que esse é um mesmo problema. ego vai impedir de crescer. Exato. Exatamente. É ele que te trava, né? E o quanto é importante, né? Esses hot seats que a gente faz, né? Nos eventos e enfim. Porque eu preciso abrir uma fragilidade minha, um problema que eu tenho no meu negócio para que as outras pessoas possam dar opinião, né? E as pessoas gostam de dar opinião na vida dos outros. Então, às vezes ali numa conversa informal ou até nos eventos a gente vai conseguir receber uma instrução excelente, assim, que vai mudar o jogo do nosso negócio, né? Realmente. E que tu, falando em mudar o jogo, qual foi a venda mais difícil que tu fez na tua minha. carreira? Pior que a tua não foi tão difícil, né, William? Ah, é? Quando a gente se conheceu lá no Missão Day, você já tinha ou escutado o pitch do Johnny, você veio no stand lá. Isso, eu pra fui me fazer depois. algumas perguntas, a gente conversou, eu te expliquei. E eu E aí saí. saiu você, vou pensar. Daí ele me manda mensagem. Aí eu Bom, acho eu te que aviso. nessa hora é quando tu ligou pra Aline, né?
Aí pensou, e a gente trocou uma ideia, eu acho que no WhatsApp ali, logo na sequência, no final do evento, você voltou e tomou a decisão. Mas A assim, decisão que mudou o jogo. É, isso aí. A venda mais difícil que eu já fechei, eu acho que foi um contrato de contabilidade. Que foi um contrato de contabilidade bem específico, assim, com um cliente estratégico, que é bem conhecido, inclusive, e que envolve muitas peculiaridades, né? Então, a venda nunca é só a comunicação, né? Então, quanto mais complexa for a situação, a peculiaridade do cliente, tem as questões mesmo dos entregáveis, como a gente vai resolver. E aí eu não posso citar nomes, mas assim, mas foi um cliente estratégico, assim, na contabilidade, um contrato que envolvia muitas peculiaridades. Estudo tributário, planejamento tributário, tipo de produto, tipo de serviço que a pessoa faz, né? Estudo de NCM, configuração de plataforma para emissão de nota fiscal. E é desafiador. A contabilidade em si, vender é mais desafiador, né? Diferentemente de você ir numa loja comprar um celular, contratar um contador. Se você é um MEI, se você é um microempreendedor que está começando, é mais simples. Mas quanto mais complexa a sua operação, mais difícil vai ficando de entender como fazer esse atendimento, né? E tu acha que isso acontece, a dificuldade de vender contabilidade, ela é mais difícil aqui no Rio Grande do Sul justamente por sermos um povo mais desconfiado? Ou isso acontece fora também? Eu acho que isso é inerente da atividade, né? Tem mudado bastante, mas eu sinto e vejo que a figura do contador, ela sempre foi enxergada pelo empresário, talvez de forma até inconsciente, de que é o cara que manda a guia de imposto para pagar, que é o profissional que trabalha para a Receita Federal, para incomodar. Né? Então isso tem mudado bastante. E o desafio está muito em fazer o empreendedor entender que o contador, na verdade, é um braço estratégico e um parceiro para caminhar com a empresa, e não um inimigo. Na verdade, ninguém aqui está favorecendo ou brigando contra a Receita. Nós estamos aqui para auxiliar e orientar a fazer as coisas da melhor forma possível, né? A gente vê isso bastante, né? Dos empresários enxergarem a gente desse formato, né? Como emissor de guias, né? E isso mudou e tem mudado, né? Aos poucos, ainda tem muito essa visão, infelizmente. Mas eu vejo assim, eu tenho clientes de São Paulo e de outros estados também, e eu vejo que a dificuldade na venda, eu acho que é meio geral, tá? Eu tenho vários clientes que eu fechei de São Paulo que decidiram na hora e estão comigo até hoje. Tenho clientes daqui também do estado com o mesmo formato. E também tem de lá e daqui que demoraram muito para tomar decisão e pensa, né? E dá aquela chorada no valor, né? Então, tem tudo isso. Mas é algo que eu acho que o empresário ele tem um pouco de insegurança, talvez, de tomar a decisão, porque ele precisa abrir a vida financeira, abrir toda a estratégia dele, e às vezes não é nem isso, às vezes talvez é vergonha da situação que ele tá naquele momento, né? Então acho que é isso que acaba segurando um pouco, né, na tomada de decisão. E um dos pontos que pesa bastante é que ninguém gosta de falar dos seus próprios problemas, né? E às vezes, normalmente, quando alguém está mudando de contador é por causa de algum problema, né? Deu algum problema, teve algum erro do contador, ou teve alguma insatisfação que gerou atrito, e a pessoa vai trocar. Então, e quando você vai pegar um cliente que já tem uma empresa que já existe, normalmente ele já está chateado com um profissional da área contábil. Exato. E aí tem que tocar de novo na ferida, falar dos problemas novamente, daquilo que estressou, que gerou uma situação desconfortável. Pro cliente isso não é agradável, né? E automaticamente acaba repercutindo para quem está vendendo a solução. Você, mas eu já tive esse problema com o meu contador. Vocês vão resolver isso aqui, não vai ter problema de novo. Já vem calejado, Já né? vem calejado e já vem com essa predisposição de se fechar para negociação, né? Então tem essas peculiaridades, né? É que nem advogado criminalista. Normalmente quando bate na porta, né? Claro, são proporções diferentes, mas normalmente quando bate na porta é problema, né? Para resolver. Mas é para isso que nós estamos aqui, né? Para resolver problemas. Ouvindo a tua fala, eu pensei, será que a gente tá falando de psicologia? Ou será que a gente tá falando de contabilidade? Porque é exatamente, né? Sim. Pra te trocar de psicólogo é uma coisa muito difícil. Eu ouço as pessoas falando assim, às vezes eu não tô muito contente com o meu psicólogo, pessoas mais próximas, que não podem ser meus pacientes. Mas daí, procura outra pessoa, porque é exatamente essa fala. Eu acredito que existe paciente, existe terapeuta pra todos os tipos de pessoa. Sim. Se tu não tá feliz com o teu, troca. Não fica ali naquele lugar. Né? Porque tá tudo bem, às vezes eu não gosto do teu tom de voz, às vezes eu não gosto da velocidade da tua voz, e eu vou ter que te ouvir por muito tempo, eu vou ter que falar da minha vulnerabilidade. Sim. Então troca. E aí o que eu ouço? Mas eu vou ter que falar tudo de novo.
Sim, tu vai ter que falar tudo de novo. E é muito É isso, né? Assim como na contabilidade, precisa ser alguém de confiança, porque tu vai ter que iniciar todo o processo, Novamente, contar toda a né? tua história, te abrir, né? É algo que vai ser, talvez, desgastante pra tu ter que falar, mas tu precisa tomar essa decisão e tu Não, precisa trocar. E às vezes você estando com um profissional certo, isso serve para qualquer área, por mais que você tenha que passar novamente por determinados processos, a médio e longo prazo é mais benéfico, né? Exato. As coisas fluem melhor, você desenvolve uma parceria melhor. É uma decisão, muitas das vezes, estratégica. Né? Então, voltar, às vezes, 1, 2 passos para dar 10 passos à pra frente. impulsionar. Exatamente. Exato. Tu falou uma coisa antes que ficou marcada, assim, né? Porque eu lembrei da nossa história, assim, né? Porque várias pessoas, ao longo do processo, uma dessas é mandando mensagem assim, meu Deus, mas que tanto imposto que eu tô pagando. Como se o dinheiro viesse pra conta do contador, né? Sim. E uma outra coisa, assim, daquela figura do contador que é uma pessoa que só envia guias e o quanto a gente sentiu no escritório o estranhamento de quem já era cliente, olhando pro William, né? Sim. E nesse movimento de o que tu tá fazendo tanto em São Paulo? Sim. Por que tá acontecendo? E é muito engraçado que a gente vai nos eventos de contadores, ou até a gente teve uma palestra sobre a reforma tributária, encontrei os amigos, os ex-colegas lá. Ah, mas tu não para no escritório, né? Tá só em evento. Eu disse, é verdade, tô só nos eventos e tal. E ainda dou uma brincada, Vocês assim, né? veem que esse movimento e a questão da ambiência, o quanto isso impacta. Porque isso gera de certa forma, faz as pessoas ficarem intrigadas. Poxa, mas meu contador é contador, mas tá sempre em evento empresarial, tá sempre indo para São Paulo. Aí a pessoa vem e pergunta, você gera assim, porque eu tô buscando conhecimento, estou em ambiência, trazendo sempre soluções para vocês, ecossistema, isso gera autoridade com Sim. os próprios clientes. E daqui a pouco até quem não é cliente começa a olhar diferente e já olha como referência. Pô, Exatamente. um dia fulano vai cuidar da minha empresa. Uhum. Isso é muito importante. Tem a ver com as ambiências, né? Com as pessoas com quem a gente tá andando. E tu sabe que essa semana eu recebi uma mensagem, nem te falei. Recebi uma mensagem de uma paciente, enfim, pra marcar horário e tal. E dela, na mensagem ela dizia assim, eu vi que parece que tu tá trocando de área, né? E eu não tô trocando de área, né? Eu sou psicóloga, eu vou ser psicóloga clínica, eu gosto de ser psicóloga clínica. Sim, eu estou também psicóloga empresarial, mas o fato de estar nesses ambientes, de falar sobre gestão, de falar sobre comportamento, de palestras, sempre esteve aqui, eu sempre fui essa pessoa. Sim. Só que hoje isso ferve e me traz brilho no olho, justamente por isso, por poder olhar para as pessoas e dizer, vem cá, deixa eu te ajudar também, porque eu Perfeito. aprendi muitas coisas, eu preciso te ajudar. Né? Então, é isso. Essa coisa de, às vezes, as pessoas acharem que a gente só pode fazer uma coisa, Sim. né? Dos 2 motores que a gente fala muito lá no... Exato. Perfeito. Ajudar o outro, até tava lendo tua frase, ajudar o outro a acender a vela, né, não vai apagar a nossa luz, né? forma Então, alguma. em todos esses aspectos que a Aline trouxe, né? É que assim, se nós acreditamos em algo que é bom e nós queremos que isso se multiplique, se torne maior, só compartilhando. Porque sozinho a gente não vai alcançar todo o ambiente. Agora, com mais pessoas acreditando no mesmo que a gente acredita, a gente consegue incendiar o mundo inteiro, né? No bom como a sentido. fé, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Eu quero te convidar, assim, né? Antes de fechar, tu tem alguma pergunta? ou eu Não, posso? tu já usou minhas perguntas. Eu queria que, antes da gente finalizar, tu deixasse pra nós uma frase, assim, que tu acha que te marca, um conselho, algo que a gente precisa aprender sobre venda, sobre propósito, sobre a tua história. Perfeito. A frase que veio na minha cabeça de primeiro, de imediato, é: quem tem visão de reino tem postura de servo. Amém. Quem tem essa visão de querer conquistar, governar, ter as coisas, ter mais qualidade de vida, mais liberdade, mais dinheiro, mais faturamento, mais tudo, precisa primeiro aprender a servir. Né? Porque quando a gente vai oferecer um serviço, falando de negócios, por exemplo, o que você está ofertando? O teu cliente vai te pagar, sim, mas você vai servir. É um serviço. Você vai atender uma demanda que ele precisa, né? Quando você vai atender um paciente, está escutando, vai ajudar a entender as dificuldades, está servindo. Né? Então, tudo que a gente faz de forma, seja monetária, seja nos negócios, seja na vida, que de fato traz algum resultado, é servindo. Seja pessoas, seja empresas, principalmente seja a Deus, né?
Então, visão de reino, visão de conquista, de governar, né? O Pablo Marçal fala muito sobre isso, né? De governo, né? De autoridade, é quem serve. A gente pode pegar o exemplo de Jesus Cristo, né? De tudo o que ele fez sempre foi servir, Exatamente. sendo rei, né? Uhum. Então, quem tem visão de reino precisa ter postura de servo. Muito boa a frase. Anotei aqui. Porque eu Legal. achei ótimo. É isso aí, então. Legal. Queremos te agradecer por ter Eu que agradeço. participado com a gente, né? Sem um roteiro específico. A ideia era a gente falar mesmo sobre vida real. Legal. Tomar um café, falar sobre negócios. Show de bola. Somos muito felizes em fazer parte da tua história, que tu faça da nossa. Né? Exato. Aprender com certeza. vocês, aprender contigo. Ter Vamos marcar gente um com a churrasco. gente. Ah, muito bom. Eu acho que tô, né? Não sei se eu já te falei, mas você é uma pessoa muito especial pra mim, assim. A Obrigado. gente É já. recíproco. A gente se conheceu, se conhece até um pouco tempo, né? E se Sim. conheceu, enfim, como eu falei, que a gente se conheceu em São Paulo, né? Um gaúcho e tu de fora também. Então a gente teve uma conexão naquele dia, assim, né? Eu acho que eu te carrego como um amigo, assim, né? Com certeza. Próximo. A gente acaba não se vendo tanto, né? Mas só te agradecer por estar aqui com a gente, por tudo que tu tem feito também pela gente, né? Amém. Todos os acessos e as conexões. E eu vou dizer, eu não acredito em coincidências, viu? Porque assim, ó, nós somos um time comercial. Eu acho que naquele dia nós devíamos estar lá entre umas 30 pessoas no evento, tá? E o William, aqui do Rio Grande do Sul, mas acho que tinha e tava cheio aquele evento, né? Acho que tinha umas 3 mil pessoas lá. De todo mundo que ele chegou no stand, com quem ele cruzou fui eu, que estou aqui em Porto Alegre, compartilhamos a mesma fé, temos a mesma visão. Então eu não acredito em coincidência, com certeza foi de Deus a gente se conhecer. E foi muito legal, né? Tá sendo bem legal também. Sim. Então Eu lembro até hoje recíproco dele isso. dizer, tu acredita que ele era um gaúcho? Eu disse, "Nossa, Capiúcho." que legal, né? Eu falei que era daqui. É, legal. Muito legal. Ele lá de Porto Alegre, eu disse, nossa, que legal. Mas é legal. Isso aí. Somos gratos pela tua vida. Eu também, obrigado mesmo por tudo, né? E contem sempre comigo, né? Tô sempre à disposição. Eu mando mensagem pro William de vez em quando, aí, como é que estão as coisas? Precisa de algo, posso ajudar, né? Sim. Então, de fato, isso é sincero, não é intencional, né? Não é só na intenção de vender alguma coisa, mas é de ajudar, de estar junto, de ver vocês crescerem, né? Que é um compromisso que a gente assume. De E no acender a que- vela. Exatamente, acender a vela. Exatamente. Muito bem. Bem, então, É isso, muito então. obrigado. Nos vemos no próximo episódio do Na Real Cast.